Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui em mais uma aula, quarta aula e última aula sobre nosso aprendizado de quantitativo. A gente vai estar dando uma olhada em como organizar a sua tabela. Aqui está um exemplo de como você colocar no seu projeto. Aqui eu trago um exemplo de um projeto mais robusto, maior, de uma residência. A gente está dando uma olhada em valores maiores, aquele exemplo passado era um pouco menor. Então a gente vai iniciar agora com uma tabela que eu já fiz. Quem tem dúvida em como fazer a tabela pode olhar nas aulas anteriores, que lá tem o passo a passo. Pronto. Então o primeiro passo, quando a gente cria uma tabela, ela vem um pouco assim, toda sem tanta configuração, sem tanta organização. Os dados vêm, digamos assim, que jogados de uma certa forma, que não é interessante para o orçamentista quando ele pega esse documento. Então, a primeira coisa que a gente faz, você vem aqui do lado direito e para você configurar o título da sua tabela é simplesmente clicando aqui, aí você pode renomear. A nossa tabela vai ter o nome tabela de portas. Em seguida, essa nomenclatura aqui, família, tipo, count, description, eles não são interessantes a gente deixar esses nomes. A gente deixou até então pelo fato da gente estar modelando, mas a partir do momento que você gera uma prancha, gera um documento desse projeto, você precisa botar a nomenclatura que seja adequada. Então a família nós vamos colocar como item, que vão ser quais são meus itens: porta de madeira, porta de aço, veneziana. O que é que a gente vai lidar com o type? O type a gente vai estar colocando como especificação. O count a gente vai botar como quantidade. Description a gente vai botar descrição. Aqui a gente vai colocar altura. E aqui a gente vai colocar comprimento. A área já é a área mesmo, porque quando a gente constrói esse parâmetro, que esse dado, a gente já dá o nome dele anteriormente. Pronto, primeiro passo realizado. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai agrupar. A gente vai aqui nesse lado esquerdo aqui, a gente clica em editar, a questão de agrupamento, e a gente vai agrupar por tipo, como já está aqui, e vai colocar uma linha branca para separar esses itens. E vai tirar o processo de itemização. Pronto, já deu uma modificada, fica mais claro para a gente ver quais itens são e a quantidade de cada um. Pronto, após fazer esse ajuste, que você pode ver, a gente vai ajustar e centralizar cada informação. Por exemplo, o mais visível é esse aqui. A gente pode clicar aqui nessas duas ferramentas em cima, que vai ser alinhar em centro e no meio. E a gente faz isso para as demais. Para fazer de forma mais rápida, é só clicar assim. Clica em todas e faz isso. Essa aqui a gente vai botar no centro também e no meio. Normalmente eu prefiro que essa aqui fique no lado esquerdo, porque fica no início da página, dá uma impressão mais adequada, mas isso depende de cada usuário, de cada escritório, a forma que quer organizar. Pronto, após você ver que essas ferramentas são interessantes, parece muito com o Word, Excel, que você pode estar ajustando isso. Outra função interessante é a de mesclar células e de criar uma subcélula aqui em cima. Como é que a gente faz isso? A gente vem, você clica, se você clicar só uma vez na célula, ela vai estar habilitando alterar a nomenclatura. Mas se você clicar e arrastar, você vai estar selecionando elas duas. Após fazer isso, você vai clicar aqui em cima, em Group, e vai criar essa célula aqui em cima. Então agora você vai colocar o nome dimensões, que são as dimensões das suas alvenarias, das suas esquadrias. As portas contêm essas dimensões, e aqui são as áreas. Então essa é a forma que você pode estar deixando o seu trabalho mais esteticamente melhor e
melhor de ser visualizado. Pronto. Agora que a gente tem essa tabela pré-configurada, onde é que essa tabela vai no nosso projeto? Então, quando você já estiver no final do seu modelo, já fazendo sua prancha, aqui é um exemplo, o exemplo da tabela esquadria que a gente tem aqui em cima, eu vou estar colocando essa tabela nova que a gente está fazendo. Ela fica aqui embaixo, se você conseguir ver aqui do lado esquerdo, você clica e arrasta. Pronto. Agora ela automaticamente já foi para a nossa prancha. Você vê que tem várias setinhas logo aqui em cima. Isso lhe dá liberdade para ajustar diretamente no projeto. Quando tiver muito, por exemplo, a área não precisa de tanto espaço assim. E já agora o item precisa de um pouquinho mais de espaço para que ele fique apenas com a linha. A gente pode arrastar um pouquinho para o lado. Aqui essa parte de especificações também. Pronto, perfeito. Um detalhe que eu gosto de fazer é, por exemplo, observe que eu puxei aqui a parte da especificação e todos os itens ficaram alinhados corretamente no meio da célula. Por que isso aconteceu? Lembra que, por mais que aqui no seu modelo, nessa parte de desenvolvimento da tabela, você alinhou horizontalmente no centro e verticalmente a gente colocou no meio, mesmo sem saber que iria precisar. Porque imagine, vou fazer um exemplo aqui, eu boto top em cima. Olhe como ficou aqui. Fica desorganizado. Uns ficam no meio, outros ficam em cima. Então, eu recomendo, né, que escolha fazer esse ajuste em todos por esse motivo. Às vezes você configura alguma coisa desse lado aqui já no seu projeto e você não percebe. Então, isso é uma forma de deixar a sua tabela mais organizada. Então, essas são ferramentas bastante interessantes. E por fim, eu vou estar mostrando agora a, mais uma opção que o Revit nos dá aqui, que é a aparência da sua tabela. Que agora a gente vai estar configurando essas células, como elas ficaram dessa forma aqui. Então, a gente tem nessa aba aqui de aparência, os grids, que são esses quadradinhos, e o outline, que é esse quadrado exterior. Quando a gente clica aqui em tirar, olha o que acontece aqui. Ele some essas linhazinhas aqui. Então, ou você deixa a sua tabela dessa forma, que também é ok, ou você deixa com a linha que fica assim, dessa forma aqui em cima. O nosso exemplo, eu vou colocar, lembrando que esse tipo de linha são as que vêm por default no Revit. Lembrando que se você tiver um template mais robusto, com mais linhas, vai aparecer, é aqui que vai aparecer, ou se você criar o seu próprio template. Da mesma forma, nesse item aqui, esse é o grid de line. Se a gente tirar, vamos ver o que acontece. Ele some todo essa questão das linhas internas, né, da célula. Eu coloquei de volta. Aqui é para a gente mostrar o título, mostrar o cabeçalho. E aqui você mexe nas configurações das fontes. Aqui, novamente falando, aqui é o seu template. O que tem nesse meu template que eu estou utilizando, que é por default do Revit. Mas se você tiver um template, porventura também que esteja em português, né? 3 milímetros, 4 milímetros o tamanho da fonte, é aqui que a gente muda. E também da mesma forma. E, no mais, essas são as configurações que a gente pode estar ajustando para o seu projeto. E lembrando que sempre depende de escritório para escritório, não existe uma regra fixa, desde que você deixe a sua informação clara para o processo de orçamentação, trazendo quantitativo, especificações, itens, área e demais informações que são necessárias para o entendimento. Outra coisa importante, eu deixei essa célula, essa coluna de descrição, por quê? Porque aqui você pode estar colocando descrições, por exemplo, referente ao SINAP ou ORCE. Então, quando você clicar na sua família e você atribuir essa informação lá para facilitar no processo de orçamentação, é aqui que vai aparecer essa informação.
Última dica, pessoal, para depois de todo esse trabalho que a gente teve para fazer essa tabela, se você tiver o interesse de exportar isso para o Excel, como é que a gente faz? Então, lembrando que a gente está aqui com essa prancha, que a gente colocou nossa tabela na prancha dessa forma que a gente fez, durante o vídeo dá para você perceber. E aqui é o nosso modelo 3D. Se a gente tentar fazer exportação, sendo que a gente estiver no modelo 3D, perceba que não vai dar certo. Você vai clicar em exportar, vai vir aqui embaixo e vem tem Reports. A opção de tabelas ela não vai estar marcada. Ela só vai funcionar se você tiver aqui selecionado na tabela. Você clica aqui na tabela que você deseja, vai em Files, em Exportar e agora desce aqui um pouquinho, vai em Report e em Tabelas. Pronto. Agora ele vai lhe perguntar onde você quer salvar. Aí você vai salvar numa pasta que você deseja, clica OK. Ele vai lhe perguntar algumas coisas, o que você deseja deixar, né? Aí exportar o título, colunas, a gente deixa tudo certo, né? Eu não gosto de mexer nessa parte aqui porque normalmente é como está pré-configurado por default. E quando esse arquivo, ele vai gerar um arquivo TXT. Nessa configuração padrão, a exportação funciona de forma adequada. Vou estar mostrando para vocês como é que vai funcionar. Você clica em OK e o arquivo foi gerado. Pronto. OK. Agora você clica duas vezes aqui no arquivo que foi gerado. Observe que você tem um arquivo TXT com separações e guias. A gente vai agora aqui no Excel e você vai selecionar tudo, clica Ctrl C, clica aqui, Ctrl V. Observe que todas as informações foram exportadas corretamente. Mas aí, não quero fazer dessa forma. Existe também outra alternativa. Você fecha, deixa aqui o Excel, fecha esse arquivo, aí você vai duplicar esse arquivo aqui dentro, dê um Ctrl C, Ctrl V, cópia, e você vai alterar a extensão desse arquivo. Como é que você faz isso? Arquivo, você vem aqui ó, em View, que é as opções de visualização do arquivo. Aqui do Windows 10 você vai botar aqui ó, mostrar a extensão dos arquivos. Quando você bota isso, você vai ver que tem agora o nome TXT. E agora, para a gente abrir diretamente no Excel, é só você colocar a extensão XLS e apertar Enter. Ele vai perguntar se tem certeza se quer fazer essa alteração, você diz que sim. E agora ele virou um Excel, quando você clica duas vezes nele, automaticamente você diz, ele está pedindo para atualizar o arquivo XML, não corresponde, você confirma, né? Quer abrir mesmo assim. E aqui está o arquivo que a gente acabou de fazer. Então é dessa forma que a gente faz a extração do arquivo da nossa tabela. Então, pessoal, bom desempenho no trabalho. Espero que esse vídeo tenha ajudado.